Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 22 de maio de 2025, o nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 6. Paulo continua falando acerca das coisas maravilhosas referentes à salvação. Ele terminou o capítulo 5 dando aqui para nós uma pitadinha daquilo que seria a santificação. E ele vai falar justamente sobre isso. Ele pergunta no versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele mesmo responde no versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, ele está dizendo para nós o seguinte: ele tinha dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ele pergunta: vamos viver no pecado para que a graça possa ser mais abundante em nossas vidas? De jeito nenhum, porque se nós morremos para o pecado, como ainda vamos viver nele? É uma contradição aquele que morreu em Cristo, aquele que foi salvo, aquele que foi liberto do poder do pecado, aquele que foi liberto da culpa do pecado, viver ainda pecando. E agora ele vai falar sobre como vivemos a nossa santificação, que é viver livre do poder do pecado. Então ele diz no versículo 4, lá no finalzinho: andemos nós também em novidade de vida. E ele diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, nós estamos crucificados com Cristo. O velho homem foi crucificado com Cristo. Para quê? Para que nós possamos viver em novidade de vida. Se com ele morremos, com ele também nós ressurgiremos ou ressuscitaremos. E ele pergunta, diz no versículo 11: considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Veja que ele está o tempo todo incentivando a nós não deixarmos o pecado reinar em nossas vidas. A justificação ela é realizada por Deus de uma vez por todas em nossas vidas, mas a santificação é um processo no qual há uma contribuição de nossa parte. E aí ele vai continuar aqui fazendo as suas perguntas e ele mesmo respondendo, versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecerem, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem você tem obedecido? Você tem obedecido a Cristo para a justiça, ou você tem obedecido ao pecado e esse vai levar à morte? É aí que está a santificação, é você lutar constantemente contra o pecado que nos aflige, que nos chama, que nos seduz, que nos quer jogar para baixo o tempo todo. E ele vai dizer no versículo 19 que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora que vocês são salvos, assim, agora que vocês entenderam que são justificados, agora que vocês entenderam que Cristo morreu por vocês ainda sendo pecadores, inimigos dele, agora apresentai os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. No final das contas, nós somos libertados do pecado, diz o versículo 22, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação vai nos levar à vida eterna. Veja que aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele entende que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Ele precisa vencer essas batalhas todos os dias. Nós temos que lutar contra o pecado, porque, como ele termina dizendo aqui no versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa luta constante seja vencida por você, que você entenda que você precisa se apresentar agora para servir ao Senhor, lutar contra o mal, vencer o pecado e lutar para servir a Deus de todas as maneiras, com todas as forças que Ele mesmo está dando. Ele é que nos concede o poder de poder estar servindo a Ele. Que assim nós façamos para a glória do nome dEle. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.